Estamos de volta com mais um episódio do podcast Inquieto e que alegria ter você aí do outro lado. Nada teria sentido se você não estivesse aí. Seja bem-vindo ao episódio de hoje. E hoje a gente vai falar de história, ou mais específico, de uma história. Toda história tem um começo, mas de algumas pessoas começam na infância, na adolescência, em algum ponto de partida específico da vida, mas a história de hoje é do Felipe Bertin e, como ele sempre diz, a minha história começa no hospital. É ou não é? Isso aí. Primeiramente, queria agradecer o convite, prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, ter acompanhado lá pelo YouTube, vendo alguns capítulos lá, alguns episódios. E sim, a minha história começa bem novinho aí, então logo que eu nasci, eu pego pneumonia e sarampo. E o problema é que o sarampo não desenvolve aquelas manchinhas no corpo, então os médicos acabam não conseguindo entender o porquê meu quadro só piora, né? E aí, recém-nascido, muito debilitado, começa a entrar aí num jogo de vida ou morte. A minha avó reza e pede para Nossa Senhora a intercessão, a proteção, para que eu fosse curado. E ela disse que viu uma mulher entrando no quarto do hospital onde eu estava e passando o manto dela sobre mim. E milagrosamente, aqui estou eu, o pulmãozinho que não podia mais respirar, hoje canta para as pessoas. Que coisa mais linda, que história maravilhosa. E essa é só a pontinha do iceberg, porque ele fala que toda a história da vida dele começa a partir disso. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores e ele foi me contando aí alguns detalhes, algumas coisas específicas, mas eu não quero guardar essas informações só pra mim. Eu quero que você saiba, que você seja tocado, que essa história sirva de exemplo pra você continuar ou, quem sabe, começar a sua missão. Já pensou nisso? A partir da história do exemplo do Felipe? Felipe, você falou do seu nascimento, dessa sua trajetória, dessa dificuldade quando ainda recém-nascido. Mas e a trajetória do Felipe? Quem foi o Felipe criança, o Felipe adolescente e hoje o Felipe pai, marido, cantor? Ok, para chegar então até os palcos, até as igrejas, está cantando, né? Tem umas etapas antes. Então minha infância foi muito bacana, cresci em Santo André, São Paulo, numa rua sem saída, então brincava bastante na rua, jogando bola, soltando pipa, né? Fazendo coisa de criança. Tive uma infância abençoada por Deus aí. Já na pré-adolescência e adolescência já começo a me desviar, né? Principalmente porque eu não venho de uma família exatamente cristã. Minha mãe frequentava centro espírita e a gente não tinha o hábito exatamente de católico, né? Ela já tinha me batizado, eu fiz a primeira comunhão também, mas era só ali para cumprir o protocolo, né, do católico ali, de IBGE, né? Então a gente cumpre os preceitos, mas depois da primeira comunhão saio e aí vou me desvirtuando e com 15 anos de idade faço crisma, né? Aliás, 14 anos faço minha crisma, obrigado pela minha mãe também. E aí na crisma eu não gostava de ir à igreja, já me sentia mal dentro da igreja. Só que toda vez que eu ia na igreja, eu me sentia bem, eu gostava de estar ali, aí depois já saí da igreja, já não quero mais ir, não quero, não me sinto bem nesse lugar, não quero ir. E aí eu ia à igreja, que era obrigado durante a crisma, me sentia bem e depois já não queria mais ir, me sentia mal. Não tinha mais vontade de ir. No último dia de crisma, eles fazem tipo um retiro, que fica o dia inteiro, né? Um domingão inteiro. Não prestei atenção em nada. Nada. Tava lá só pra cumprir o protocolo. Tava cumprindo o protocolo, zoando, né? Pra variar sempre com o pessoal da turminha do fundo, sempre zoando. Mas no último momento, Jesus Eucarístico é exposto. E eu lá no fundão, sozinho ali, me ajoelhei e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu pude sentir ali um pedacinho do que é o amor de Deus por mim, na Eucaristia, na hóstia consagrada. E ali eu sempre falo que ali foi um momento, acho que de abertura ali do meu coração, porque eu pude sentir, pude viver e vi que tinha alguma coisa diferente. Então, logo depois disso, ou pouco tempo depois mesmo, meu primo vem e me convida para um retiro de jovens. Então, aí sim, com 15 anos de idade, faço o meu retiro de jovens. E aí eu só fiz esse retiro, não tenho nenhuma dúvida, né? Que por conta desse coração aberto nesse dia em que eu vi Jesus na Eucaristia, né? E aí faço meu retiro de jovens com 15 anos de idade. E aí sou impactado por esse amor maravilhoso de Deus. E eu que vinha de uma realidade totalmente diferente, né? Distante da fé católica.
conheço ali o amor de Deus, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus envia seu Filho para nos salvar, e esse resgate foi feito até a última gota de sangue de Jesus. Então, entendo ali, vivo uma noite no Espírito Santo, que também é, né, um retiro de primeiro anúncio, um anúncio querigmático. E aí, vivo isso tudo nesse retiro, chego em casa, tranco a porta do meu quarto e falo, meu Deus, o que você quer de mim? Porque eu nunca havia sentido tanto amor na minha vida. E aí eu chego, tranco a porta, e aí eu falo, o que você quer de mim? Aí, né, não veio a voz do trovão falando comigo. Teve uma luz que veio do meio do quarto. Acendeu. Nada disso. Eu falei, meu Deus, o que você quer de mim? E o que eu escutei? Eu escutei o silêncio. Aí eu peguei e abri minha pastinha de cifra, né? Na época não tinha cifra no celular, né? No Cifra Clube. Então tinha um monte de xerox ali do Louvemos ao Senhor. Abri ali as cifras. Né? Nessa época, então, eu tava rabiscando ali um violão. Tava começando a tocar. Você tinha 15 anos. 15 anos. E aí abro as cifras assim e começo a tocar uma aleatória. Falei, eu vou tocar essa daqui. Aí quando eu começo a tocar, eu começo a chorar. Porque a letra vai dizer... Anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Aí eu respondo o que tem na música. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Aí eu falei, meu Deus, você quer que eu te anuncie? Eu vou te anunciar como? Sou apenas uma criança mesmo, não sei fazer nada. Aí eu pego minha Bíblia, abro, quando eu abro eu já fecho e começo a chorar. Porque em cima tem o títulozinho ali da Bíblia, né? A hora que eu abri tava assim, Cântico dos Cânticos. Eu pego e fecho a Bíblia. Aí eu falo, meu Deus, não pode ser, né? Eu não sei cantar e tô começando a aprender a tocar agora. Eu abro novamente a Bíblia, Salmo 96. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aí ali eu entendo a minha vida. Eu entendo porque numa família onde não tinha nenhum músico dentro de casa, eu peço pro meu pai um violão com 14 anos e começo a estudar sozinho ali e aprender a tocar. Eu entendo ali, e ali se cumpria também a oração da minha mãe. A minha mãe, nesse período já da minha crisma, então da minha conversão, ela também estava se convertendo ali, indo no encontro de casais com Cristo, e aí começando a ir nos grupos de oração e tal. E a minha mãe, quando entra na igreja, viu um rapazinho tocando voz e violão, e a oração que ela faz para Deus é essa: Senhor, se pelo menos um dos meus filhos, né, que eu tenho, somos em 2, eu e meu irmão, se pelo menos um dos meus filhos tocar uma canção pro Senhor, eu já vou ficar tão feliz. Olha aqui o resultado, aonde tá chegando a oração de mamãe. E hoje, então, ela deve ser extremamente feliz. Não tenho dúvida. Como que é o nome da mãe? Rossana. Rossana, olha, eu espero que a senhora tenha muito orgulho desse homem aqui, viu? Que ele tá levando aí o nome de Jesus para muito longe através da música dele. E lógico, Deus também vai trabalhando na nossa vida. Sim. Ele vai providenciando, né? Sim, sim. É numa família que não era cristã, que não era católica, e isso é bacana, que talvez a sua realidade, né? Você que tá me vendo agora, talvez a sua realidade seja essa, uma família às vezes que tá afastada, ou que não frequenta, ou você, assim como eu, não gosta de estar ali, né? Eu não gostava de ir à igreja, não é assim, nossa, virou a chave, amanhã eu sou o cara mais feliz do mundo dentro da igreja, não quer... É um processo que vai acontecendo devagarinho, né? Você vê que eu me encontrei com Jesus Eucarístico, mas calma, foi devagar, aí eu passo aí uma vez, outra, vou num retiro, aí tenho minha vida transformada, começo a conversar com ele, a rezar como fiz no meu quarto. Então, devagarinho, né, as realidades vão sendo transformadas, né? A gente vai criando uma intimidade, né? Vai criando uma intimidade. E Deus vai fazendo a obra dele, assim como ele quis. Fazer com toda a minha família. Uma família que não veio, né, exatamente ali da igreja ali, né, firme, forte, de ir à missa, né, sei lá, todo semanal e enfim, a vivência dos sacramentos, né? Mas não, uma família talvez como a sua, né? Talvez como a de tantas pessoas, onde cumpre o preceito. Ah, beleza, eu vou na missa de 7º dia de alguém, ou a missa de Páscoa, né? Não é assim? E a minha família era assim. E Deus quis um pouquinho mais, quis trazer a gente para mais perto, e eu sou muito agradecido e abençoado, né, por Deus, pela obra que ele tem feito. E essa transformação aconteceu em toda a sua família. A avó, que era muito mariana, rezava o tercinho. Minha avó ela fala que é o santinho dela. O santinho. Tinha o santinho dela. O santinho dela era 2 santinhos. Tinha Nossa Senhora
e Santo Antônio. A minha avó japonesa, então tem uma cultura pagã, né? Que eles Bem trazem, diferente, né? né? É bem diferente. Mas ela tinha os santinhos dela, né? Uma fé muito grande na proteção e intercessão de Nossa Senhora e de Santo Antônio. Então, ela que reza por mim. Mas ela não tinha trazido a doutrina exatamente católica. Ela foi aquilo que ela foi aprendendo ali no cotidiano, no tempo que ela, né, foi convivendo com as pessoas que estavam ao redor, né? O meu avô já veio de uma tradição católica. Meu avô italiano, um italiano casou com a japonesa. A gente deu nisso aqui. Brasileiro. Ó, A que gente é beleza. brasileiro. E aí, o meu avô tem um irmão que foi padre, então tinha, né? Já morto, né? Mas. Então, meu avô traz um pouco dessa do catolicismo, a minha avó abraça um pouco, a minha mãe ainda, né, com centro espírita e tal. E aos poucos vamos voltando à igreja. E eu lembro que meu irmão não tinha feito o retiro de jovens ainda, não tinha se convertido, também só tinha feito a crisma pelo IBGE, né? Só pra cumprir o protocolo. E aí eu olhava pra minha mãe e falava, a gente tem que trazer o Rafael também pra igreja, tem que trazer. Um belo dia, olha como Deus faz as coisas. No meio da missa, a gente, antes do cordeiro, dá um abraço de paz, né? E aí, na hora do abraço de paz, meu irmão abraçou meu pai e não soltava mais e começou a chorar no meio da missa. E assim, todo mundo olhando assim, ué, por que ele não solta, né? E eu e minha mãe, um olho pro outro, assim, um olhar cúmplice de quem tá entendendo, de que é Deus fazendo a obra. E aí, aos poucos, Deus foi trazendo, aí meu irmão vem, faz também o retiro de jovens, passa a caminhar comigo dentro da igreja. Aliás, meu irmão somos unha e carne, né? Porque trabalho junto com ele desde os 18 anos de idade, né? Então, a gente tem uma empresa junto, somos sócios. Caminha, né, dentro da igreja, e a família toda, né? A minha mãe hoje canta, né? Agora comigo morando em Olímpia não, mas cantou no ministério junto comigo. A minha filha passa a cantar junto comigo. Então toda essa transformação Deus quer fazer, fez na minha vida, tenho certeza que quer fazer na sua. E Deus, quando faz, ele faz geral. É a palavra se cumprindo, né? Crê e será salvo tu e tua família. Então a gente, por graça dele, né, tudo é graça dele. Então a gente recebe essa graça e de repente tá todo mundo ali engajado nessa vida cristã. Que coisa maravilhosa ali. Assim, a gente sabe que tudo vem de um esforço. Tudo é de uma renúncia, tudo é do primeiro passo que você dá e da decisão que você toma, que você fala, não, a partir de hoje eu vou fazer isso. O Felipe hoje, ele não é exclusivamente cantor, né? Mas você tem uma vida paralela ali. Você faz a sua profissão, o seu trabalho e concilia com a música. Sim. Então, como disse, sou sócio, né, do meu irmão. A gente tem uma eletrônica em Santo André. E então... Que é longe, né? De onde você mora. Na verdade, eu cresço, né, e moro aí desde os 15 anos até dezembro do ano passado, né? Em São Caetano, então trabalho muito perto, né, de onde eu morava, né? E a vida toda ali, meu irmão também mora em São Caetano, então a gente acaba trabalhando juntos por conta disso, moramos perto. Eu estou em fase de transição, né, de mudança para o interior de São Paulo, e aí para não romper o laço financeiro, né, que é complicado, eu continuo ainda trabalhando, né? Em Santo André, eu fico 2 a 3 dias da semana em Santo André e depois volto para Olímpia até me estabelecer financeiramente, né? Então tenho uma vida ainda comum, né? Não vivo de música, tá, gente? Ainda não. Se Deus quiser um dia, quem sabe? Ainda, gente, ainda. E então tenho paralelo, né, ao meu ministério, o meu trabalho, uma vida normal de pai de família, né? Tenho a Júlia de 11 anos, que tá cantando comigo agora lá em Olímpia, o Luca de 3 aninhos, casado com a Monique. Então somos casados há 13 anos agora. E aí tem essa vida, e como eu tenho feito muita viagem, né? Fico um pouco aqui em São Paulo, fico um pouco lá em Olímpia, tem dado para fazer uma agenda de missão maior, né? Então eu consigo tocar, eu consigo pregar estando em 2 lugares aí, né? Então eu faço uma agenda de missão em São Paulo e também outra em Olímpia. Você faz participação semanal em alguma paróquia? Depois, se o pessoal quiser
te conhecer, quiser acompanhar uma missa, algum grupo de oração, você participa fixo de algum lugar onde as pessoas possam ir também, claro? Certo. Agora que eu acabei de mudar para Olímpia, consegui me estabelecer ministerialmente agora, tá? Então, eu estou tocando todos os domingos na missa das 11 no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Olímpia. Então, você que é de Olímpia, que está assistindo esse podcast, não conhecia o Felipe, mas está o conhecendo agora e quer ver o trabalho dele de perto, né? Também você participa de outros retiros, vai em outras paróquias, as pessoas podem te convidar para poder acompanhar essa missão. Sim, podem convidar. Eu tenho feito missão principalmente fazendo pregações, né? Não só... Você prega também, olha só. Também. Na verdade, a pregação é quem tem levado, tem feito com que as minhas músicas caminhem, né? Pelos locais, né? Ó, são 5 músicas que eu lancei. Eu tô lançando um CD. Do CD eu lancei só 5. As 5 já atingiram... são mais de... Vai bater agora 500 mil streams, né? Então tem bastante gente no online. Mas no ao vivo ali é a pregação que tem me levado, né? Para que as pessoas possam conhecer as canções. Então eu prego e acabo sempre de praxe aí tocando alguma coisa. Olha só, uma coisa leva a outra e você, de certa forma, continua o seu processo de evangelização. A carreira do músico não é fácil. E do músico católico, um pouco mais difícil. Como que tem sido para você essa parte do seu ministério? Ali se consolidar como músico. Sim. A missão também, a gente sabe que tudo, querendo ou não, tem um investimento, né? Sim. O músico católico acaba sofrendo porque tudo entra sempre como graça, né? Graça de Deus, se de graça a gente recebe, de graça a gente dá, mas acaba que existe um custo, né? Existe um custo para eu me locomover até aqui, existe um custo para eu trocar a corda do meu violão, existe um custo para eu gravar uma música. Gravar uma música é muito caro, né? E às vezes acaba não sendo compreendido, né? Então, de maneira... boa, assim, pelas pessoas. E eu não cobro pra tocar, não cobro pra pregar, mas de fato é complicado, porque a gente acaba investindo, né? E é na base da fé, sabe, Maju? Se não é pela fé, eu não tava cumprindo, ministeriando, né? Eu não tava levando meu ministério pra outros lugares. É tudo pela fé. Porque Deus me chamou um dia para anunciar, então eu tô anunciando. Ainda que eu precise custear isso, não tem problema. Enquanto não estiver faltando nada em casa, eu tô indo. Então é isso. Isso é o importante, né? Então, às vezes, quando a gente fala com o pessoal de casa, que a gente pede, olha, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com a sua família, assista até o final, se inscreva no canal. Inclusive, aproveita e já faz isso agora. Você que está assistindo pelo YouTube e você que está assistindo pela TV, pega seu celular, vai lá, se inscreva no Rede Século XXI. Ative as notificações e deixe o seu joinha, o like aqui no vídeo, porque isso também é uma forma de ajudar. Então, se você vai acompanhar, então a gente está falando do Felipe, mas isso a gente está falando de todas as pessoas que estão nesse meio digital. O seu compartilhamento, a sua interação, o seu like, você seguir, você se inscrever no canal, tudo isso ajuda esse artista. É uma forma a gente fala de monetização. Por quê? A pessoa pode chegar mais longe, o seu compartilhamento leva esse trabalho para cada vez mais longe e isso gera outros tipos de trabalho. Alguém pode te convidar para tocar numa paróquia, participar de um retiro, de um grupo. Então, tipo assim, é a sua maneira de ajudar, é dessa forma que a gente precisa de você também. Aqui na Rede Século XXI, a gente é uma associação, né? Estamos juntos com a Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI. Nós vivemos de doações, nós vivemos da sua interação. Então, tudo só é possível a partir de você. Então, quando a gente fala isso para vocês, é porque isso realmente transforma, isso ajuda muito o seu like, você como inscrito. Se você puder fazer uma doação, algo mais concreto, entrar no nosso QR Code, acessar a nossa chave Pix, fazer o valor que você puder, ou mais que isso ainda, se tornar um sócio e ser fiel todo mês, fazer a sua doação, tudo isso ajuda. Mas no caso do Felipe, você entrando nas redes sociais dele, Felipe Bertin Oficial, vai aparecer para você aí, Felipe Bertin Oficial, tem aí o link, segue a página dele,
né? Compartilha, convida ele aí, você que é da Grande São Paulo, do ABC Paulista, que é de Olímpia, para tocar na sua paróquia, para participar do seu grupo de oração. Tudo isso ajuda o ministério dele a ir mais longe. As suas músicas através do streaming, quantas mais pessoas assistirem e curtirem lá, isso também te ajuda na parte da carreira. Então, gente, vamos incentivar coisa boa, vamos ficar dentro aí, né, dessa nossa bolha católica. Né? Vamos incentivar esse algoritmo a entregar cada vez mais para a gente continuar esse processo de evangelização. Tem alguma coisa... A gente falou agora do seu Instagram, mostrou, mas você está presente também no Spotify? Todas as redes sociais, então tem sempre novidade. Quem puder acompanhar as redes sociais é o que a Maju falou. Às vezes, gente, um like que você dá, o algoritmo entende que é legal aquela mensagem e aí ele passa a mostrar mais. Então, um coraçãozinho que dá ali no Instagram ajuda a gente. Então, olha que bacana. Às vezes você fala, poxa, mas eu não sei como ajudar o Felipe. Meu, uma curtida que dá ali já ajuda, sabe? E aí, cada streaming, cada vez que você me ouve, vai me ajudar e por aí vai. Então, tem a minha página, né? Minha página é felipebertin.com.br. Tem o Spotify, né? Que é a minha rede social onde as pessoas me escutam mais, né? Eu carrego mais streams por lá. E, inclusive, as músicas já alcançaram mais de 50 países, né? Se você for pesquisar, é muito bacana isso. A gente não tem ideia de onde que a canção da gente vai chegar. E o músico de paróquia ali, que tocava na missa, passa a escrever, e a hora que passa a escrever, as músicas passam a ter uma proporção maior, né? Atingir mais pessoas do que eu imaginava aí dentro de uma paróquia. E você falou agora dessa parte, tipo assim, quando começa a escrever, começa a tomar uma proporção maior. A gente falou um pouquinho, né, dessa questão do investimento, das dificuldades, mas como que foi pra você, tipo assim... Vou ser músico, vou cantar, vou escrever, não foi do nada, né? Teve um processo ali. Conta um pouquinho desse processo. Vamos lá. Eu, então, tocava nas paróquias, no grupo de jovens, participo ali de grupo de jovens durante bastante tempo. E depois dessa época de grupo de jovens, aí eu tenho a minha primeira banda católica, que se chamava Viver Pra Mim é Cristo. E no Viver Pra Mim é Cristo... começa ali, acho que de fato, né, as minhas composições, né? O Viver Pra Mim é Cristo começa com um amigo meu falando, Fê, eu tenho um monte de coisa escrita, mas eu não sou músico, eu não sei nem balbuciar aqui a melodia. Mas dá uma olhada nisso aqui. Aí ele me mostrou a primeira letra que eu li, ele falou, o que você acha? Eu falei, isso aqui é música, cara. E aí ele falou, é sério? Aí eu pego o violão e cifro para ele na hora e sai a música Um Toque de Luz, que também tá nas plataformas digitais, como Viver Pra Mim é Cristo, Um Toque de Luz. Sai essa primeira canção da banda e ali eu passo a entender que, poxa, meu amigo que tava ali do meu lado tinha escrito, eu falo, nossa, eu sempre quis escrever, mas eu sempre peguei um papel e uma caneta, eu olhava pro papel e pra caneta e não saía nada. E aí, de repente, eu tô lá trabalhando na eletrônica junto com meu irmão, né? E eu preciso parar de fazer os concertos ali, a manutenção que a gente faz em micro-ondas, para pegar o celular do bolso e começar a cantar uma música. Foi a primeira música que eu compus, é a Em Tua Presença, tá disponível também em todas as plataformas e é ela que é o nome do meu CD, né? Em Tua Presença. A partir dali eu começo a escrever as canções. Aí escrevo 1, 2, 3, 4. Na banda eu não era o vocalista principal, eu fazia só a guitarra e segunda voz. Como que era o nome da banda? Viver Pra Mim é Cristo. Viver Pra Mim é Cristo. Aí faço a segunda voz, começo a compor, aí eu já compunha pensando, poxa, isso aqui vai ficar legal na voz do Danilo, que era o vocalista. Então eu já conseguia compor pensando na voz dele. Aí eu componho 1, 2, 3, 10 músicas, começo a escrever um monte de música. Eu falo, meu Deus, mas... tanta música assim, a banda acaba. Quando a banda acaba, eu falo, poxa, mas meu ministério não acaba, minha vida com Cristo não acaba. E aí continuo escrevendo, quando eu dou por mim, eu já tô com mais de 30 músicas escritas. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Foi aí que eu conheço nosso amigo Johnny Voice, e saindo de um estúdio, né? Tava no estúdio pra ensaiar, aí o dono do estúdio falou assim, espera só sair da sala, um menino tá cantando. Você deve conhecer. Aí vocês podem entrar depois pra ensaiar. Aí eu falei, quem tá lá dentro? Ele falou, Johnny Voice. Aí eu falei, puxa, eu sei quem que é. Já tinha visto a carreira dele, né? Cantando com Rosa de Saron.
E aí ele sai e aí começa uma amizade, né? Ele passa a me dar algumas aulas de canto. Aí nós fazemos nossa primeira romaria juntos para Aparecida do Norte. Segunda romaria. Na segunda romaria, um amigo meu da paróquia estava junto comigo e eu ajudava muito ele, porque eu me via muito nele começando a tocar. Ele era do grupo de jovens e eu já tinha passado dessa fase, então eu ajudava dele o que eu pudesse, que é o Vitor. E aí ele falou, Fê, e aquelas músicas que você tem? Você falou que tem umas músicas, né? Eu já vi algumas coisas aí, você rabiscando aí, tocando um pouquinho, né? Aí eu falei, tá lá. Aí ele, ô Fê, por que você não grava elas? Nossa, meu, mas aquilo deu foi uma pontada de Deus, assim. Falou, pô, meu... Aquele aperto no estômago. Eu que ajudava ele, é ele que veio me ajudar. Mas deu uma pontada, eu falei, nossa, a partir daí eu voltei da segunda romaria e fiz o meu Instagram. E aí, quando eu faço o meu Instagram, já é pensando nisso. Aí eu começo a fazer alguns covers e tal, né? Ainda tinha vergonha, não sabia o que fazer exatamente com as minhas canções. E aí o Johnny me apresenta o Guto, que é o produtor musical dele. E aí sim começa a tomar outra proporção, porque aí eu consigo gravar as canções, né? Então estamos aí, né, finalizando a gravação de 11 músicas, que é o meu primeiro CD, e aí vai lançando, né, devagarzinho, uma música, depois a outra, depois a outra. Demoro bastante para lançar porque financeiramente é difícil e eu tava em condições muito, muito ruins. E aí vou esperando, tanto é que já faz... Eu começo a gravar em 2024 e agora em 2026 vou pro 6º lançamento, né? Agora tá começando a soltar um pouquinho melhor, mas foi devagarinho e tanto a escrita quanto soltar essas músicas, né? Pra chegar no ouvido de cada um de vocês aí. Um processo longo aí. Esse processo de escrever as músicas é até bom pra gente, né? Pra gente aprender, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Não é só escrever a letra, ou você só faz a letra e alguém coloca a melodia, ou você faz as duas coisas juntos. Pra mim, quando vem a composição, ela vem letra e melodia. Eu já teve coisas que eu escrevi só a letra e já teve melodia que eu escrevi e toquei, né? Só uma melodia que eu achei interessante e gravei. Sempre que acontece isso é onde dá ruim, porque parece que você não acha certinho. Não consegue sincronizar as duas coisas. Assim, aí eu tenho uma letra, mas não, acho que não é isso. Agora... Graças a Deus, normalmente pra mim já vem a letra e a melodia. Então, já vem de maneira prática, eu só gravo. E aí depois que eu venho com o violão, cifrando pra ver certinho ali, né? Mas normalmente já vem a letra já cantadinha assim pra mim. Olha só que bênção, que dom que é esse? Já vem tudo junto. Já vem né? tudo junto. Às vezes tá no meio do banho, eu falo, meu Deus do céu, eu vou esquecer, porque é muito rápido, é um insight que vem, sabe? E aí eu, às vezes, já cheguei a tentar escrever no embaço ali do box do chuveiro ali, pra ver se eu não esquecia, porque eu já perdi muitas vezes, né? Às vezes você sai do chuveiro, tá se enxugando, aí vem seu filho, alguma coisa. Alguém fala, você já perdi perdeu o raciocínio. Perdi o raciocínio, perdi a melodia, e aí passa em branco, né? Mas no geral a gente tem que estar sempre com o celular por perto e tá gravando. Nem que você não escreva, pelo menos grave, né? O áudio. gravador do celular meu é lotado. Tem bastante coisa Muitas lá. inspirações. Graças a Deus. Que coisa boa. Agora fala pra nós como que é juntar tudo isso e ainda ser pai. Como que você apresenta essa realidade, né? Você já falou que a sua família participa. Você vindo de uma realidade da qual você me apresentou que você não cumpria por IBGE, Sim. né? Cumpria Sim. por protocolo, mas você não foi inserido nessa realidade católica. E hoje você coloca os seus filhos dela. Como que é esse sentimento de pai? Sim. Eu vejo que por conta de tanto amor que existe de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, aquela questão de proteção, né? Então, tá ensinando ali a doutrina católica, que é a que eu creio que é a melhor coisa que eu posso passar pro meu filho e pra minha filha, né? Então, antes da música é passar a verdade de ser cristão pra ela, pra ele, né? Meu menino tem 3 anos só, ainda não entende, então por enquanto ele brinca. Eu vou tocar, ele leva o ukulelezinho que a gente tem em casa, e ele fala, eu vou tocar. Ó, quem sabe você não monta uma banda no futuro? Se Deus quiser. Aí ele vai, fala que vai tocar, a gente não liga nada, lógico, ele fica lá comigo. Mas a minha filha já começa a se espelhar, né? Então a minha filha já tem muita vontade, eu dei um tecladinho pra ela, o ukulele era pra ela, né? Minha filha com 11 anos, é bem afinadinha, já pode cantar comigo onde for, que não passa vergonha, ela canta muito bem. Já tem muita noção. Já, bem mais do que eu tinha.
Porque crescer num berço onde não tem um músico não é fácil, viu? Porque a gente aprende aquilo que a gente ouve e não é fácil. Agora, a minha filha já ouvia um instrumento que é afinado, né? Então ela cresceu me ouvindo tocar e cantar. E isso ajuda muito. Então, toque perto dos seus filhos aí, se você toca violão, se você canta, se você toca algum instrumento. Com certeza você vai estar passando para ele também essa graça aí. É o incentivo a mais, né? E aí, tá vendo eles dentro da igreja, tá com a minha filha cantando lá, não tem nem palavras para expressar, né? Porque é uma graça tremenda, que não dá para mensurar mesmo. Você reparou que o nosso cenário tem vários santinhos aqui, vários quadrinhos, né? Que é do Felipe, da Comunidade Cristo Alegria, que cedeu para nós para que a gente pudesse compor o nosso cenário, os desenhos dele. Então, a gente sempre agradece o Felipe, né? Artempax, o Instagram dele, para que você quiser ver as artes, quiser colocar aí de wallpaper no seu celular. Então, tem muitos desenhos. E a proposta desse podcast, assim mesmo como todos esses santinhos que estão aqui ao nosso redor, é inspirar outras pessoas e lembrar que, assim como a vida deles, que hoje nos inspiram, né? É mostrar que é possível. É possível a gente colocar um pouquinho de Deus na nossa rotina, é possível a gente colocar um pouquinho de Deus naquilo que a gente faz, fazer com amor, fazer para que aquilo seja bom ao próximo, para que aquilo seja uma resposta até mesmo de uma oração, de um problema. Aí tá acompanhando aí na tela os desenhos do Felipe, que é o que cedeu para nós aí essa composição maravilhosa do nosso cenário. Muito obrigada, viu, Felipe? E a gente tem os santos como referência de santidade. A gente quer colocar no nosso dia a dia. A gente tem o hábito de falar, poxa, eu não consegui ir na missa essa semana. Nossa, hoje foi corrido, em nenhum momento eu consegui fazer minha oração. Isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E aí você vai, não insiste e desiste. Eu tô aqui pra dizer pra você, não desista. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que seja, por menos tempo que você tenha, por mais distante que a sua vida ou que a sua família esteja da igreja, não desista, porque, primeiro de tudo, existe um Deus que te ama sem igual, que espera por você, que espera que você vá o visitar. E essa visita vai te curar, vai ser transformadora, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor. Então, insista, insista e insista, porque Deus te quer por perto. E é isso que a gente tem para dizer para vocês também aí, para vocês que estão em casa, que estão nos assistindo. Sabe-se Deus como esse podcast chegou até você hoje. Chegou aquela menina falante que fala do podcast da Rede Século XXI. Gente, eu tô aqui para falar para vocês que nós, aqui desse lado da câmera, nós também somos pessoas, somos seres humanos com as nossas dificuldades, com os nossos empecilhos, com os nossos medos, frustrações e angústias. Nem todo dia todo mundo tá bem. Às vezes a gente tem que fazer aquela oração antes de começar alguma coisa. Às vezes você tá tão bravo, tão chateado, tão angustiado que você esquece que tem alguém ali que tá torcendo para que tudo dê certo. Esse alguém é Deus. E Deus quer que você dê certo. Então, mesmo que todo mundo tem esse hábito, né? Quando acontece alguma coisa, você fala, meu Deus. É verdade. Minha Nossa Senhora. Fala assim, não. Ave Maria. Ave Maria, Jesus Cristo. Embora isso pareça um vício de linguagem, não deixa de ser uma prece. Você tá chamando por ele. Com certeza. E ele atende. Assim como atendeu a oração da minha mãe. Tô eu aqui cantando pras pessoas. E o pulmãozinho que não podia respirar canta pras pessoas. Então, Deus sabe de tudo. Deus conhece a tua história, Deus sabe de onde você veio e você não precisa ter a melhor história para estar indo na igreja. Pelo contrário, aliás, a igreja é justamente isso, né? A igreja é um grande hospital, onde pessoas como eu, que estavam destruídas, vão lá para ser restituídas, resgatadas. Então, continua, Deus está te chamando. Aliás, se você está vendo esse podcast, já quero dizer para você, Deus está te chamando, não tenho nenhuma dúvida. Assim como Ele quis transformar a minha família, Ele quer transformar também a tua. Não espera o melhor cenário, não espera o melhor dia, não espera nada. Começa por hoje, faz uma oraçãozinha, pequenininha,
Agradece a Deus, né, no seu dia, pelo seu trabalho, pelas suas dificuldades, que tem tantas, que provavelmente você tenha tantas. Agradece, porque Deus tá lá, tá te ouvindo. E Ele quer transformar a sua vida. Não é uma ausência de problemas. Deus não quer te ausentar de tudo, esses problemas que você passa. Mas Ele quer te mostrar que você é muito mais forte. Que você consegue ir muito mais além do que aquilo que você acha que consegue. E o melhor de tudo, Ele quer te mostrar que Ele está com você. Que você não está sozinho. Você tem um Deus que te ama. E essa mensagem chega, e eu sei que ela chega, né, assim, de uma forma bem delicada, como se fosse um soco no estômago, porque você não estava esperando, e eu também não estava esperando. Mas esse talvez seja o objetivo. Não é porque a gente fala de Deus, se nós estamos aqui do outro lado, que nós também não somos impactados e evangelizados a partir daquilo que a gente faz. Todos os dias é uma provação diferente. Todos os dias é um aprendizado e uma prova diferente de que as coisas são reais, de que elas são possíveis. Gente, vocês acham que eu nunca tive vontade de jogar tudo pro alto e falar o quê? O quê? Tô fora? Minha nossa, claro que tem. Acredito que você também já tenha passado por algumas dificuldades que dá vontade de jogar tudo pro alto, pegar o violão e falar, não quero mais, não vou mexer mais com isso aqui não. É o que eu falei pra você. É na base da fé, porque... Gente, eu já escutei tanta coisa do tipo assim, não, mas pro que você faz, você nem precisa ter um violão melhor, né? Mas por que você investe tanto tempo? Mas por que você gasta tanto tempo fazendo essas coisas? Olha, dá vontade de parar? Não dá, não parece que a gente tá sendo testado, que a gente tá sendo provado? A cada segundo. A cada segundo acontece uma segundo. novidade, acontece uma coisa nova. E às vezes a gente para, eu falo, Senhor... Eu falo que o meu melhor momento de oração, não sei qual que é o seu, se a música é o seu momento de oração também. Além da música estar muito presente no meu dia, na minha rotina, ser o complemento da minha oração, o meu melhor momento de conversar com Deus é lavando louça. Nossa, olha que legal. Eu lavo louça. Eu gostava tomando banho. Eu tenho uma janela assim de frente pra pia da minha casa, aí eu vou olhando assim a rua, né? Que eu moro no alto, aí você vai olhando a rua, as outras casas. Eu vou lavando louça, eu vou passando vai passando um filme na minha cabeça. Tem dia que dá vontade de soltar a louça, sentar no chão e chorar. Sim. E depois reerguer. Mas aí eu vou falando, não, eu sei que vai dar certo. E essa é a nossa realidade. E se não der certo é porque Deus não quer que dê certo isso, mas Ele vai me direcionar pra alguma coisa que vai dar certo. No meio do caminho, vai aparecer um chão ali pra eu pisar e eu não vou cair no buraco, sabe? É aquele teste, gente, que a gente passa todos os dias, todas as profissões, em todas as situações da vida. A vida do brasileiro parece que tem um plus, né? Um 2.0 de dificuldade. Como se a vida por si só já não fosse. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo te mostrar a referência da história do Felipe, que veio com todas essas dificuldades ao longo da vida, né? Passou por esse processo de transformação porque ele abriu o coração e Deus permitiu que a partir dele tudo fosse renovado. A mãe, os pais, a mãe, meu pai, meu irmão. A mãe, o pai, o irmão. Aí vem os filhos, vem... E tá todo mundo junto. Então, às vezes, a mudança, aquela transformação que você quer na sua vida, tá só esperando o seu sim. Só esperando você reservar os seus 5 minutos diários de conversa com Deus, de ir à missa sempre que possível no meio da sua correria. Lógico que o ideal é a gente ter a comunhão todos os dias, é a gente ir na missa todo domingo. A gente tem todas as nossas dificuldades, mas reserva o seu tempinho com Deus. Dá o seu sim pra Ele, deixa Ele fazer aí as transformações e as maravilhas na sua vida. É isso ou não é isso, Felipe? Eu tô errada? Não tenho dúvidas, está completamente correto isso, porque é como eu disse, né? Deus espera a gente, então continua, as coisas vão acontecer. E por mais que pareça contrário, por mais que o mundo pareça estar conspirando contra isso, Deus tá lá. Deus te ama, te espera. Reza um pouquinho que seja. Começa... Eu lembro que eu dirigia bastante, ficava muito dentro do carro, e aí eu tava ficando cada dia mais estressado para fazer os trabalhos que eu tinha que fazer, visitando o cliente dentro do carro. E aí eu comecei a rezar o terço. Daqui a pouco eu tava rezando já um rosário, porque eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, meu. É um nervoso esse trânsito, e eu rezando. E depois que eu parei de dirigir, aí eu vi que eu não conseguia mais rezar. Aí eu falava, não, poxa, se eu rezava o rosário, eu vou rezar
novamente, aí eu começava, um dia eu até conseguia rezar, no outro não. Então eu falo pra você, reza só um terço, começa com uma dezena, então 10 Ave Maria. Começa com uma Ave Maria, começa se com for uma, muito. exatamente. Não queira explodir, né, já ir no final ali. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. E as coisas vão se ajeitando, você vai se sentindo, né, toda essa transformação, né? E aos poucos você vai conseguindo também rezar mais, e Deus vai agindo mais, e vai virar uma bola de neve do bem aí. Olha que maravilha. E toda essa conversa, toda essa bola de neve do bem, que eu ia pedir isso, mas aí foi surgindo outras coisas, a gente foi falando outras coisas. A música tá presente na sua vida, você falou que Monsenhor Jonas Abib, com o Anuncia-me ali, foi fundamental para sua transformação. Mas ao longo da sua carreira, você tem as suas músicas autorais, mas tem alguma música que toca o seu coração até hoje? Que é aquela que você escuta e fala assim, é isso. Ninguém te ama como eu. É isso. É o que eu falei. E eu só posso falar pra você porque eu vivo exatamente isso. Eu não tô sozinho. E quando eu te digo que você não tá sozinho, é porque eu sinto isso e percebo isso, eu não tô sozinho. Um Deus me amou tanto, mas me amou tanto, mas me amou tanto, que enviou seu filho, e esse filho se deu numa cruz por mim, pra me resgatar. Ninguém me ama como Jesus. Essa é a canção que mais me toca aí desde sempre. Vamos cantar ela um pouquinho? Bora lá. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses aqui. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços,
sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. E mesmo com esse fundinho musical para você que está acompanhando de casa, eu sei que talvez esse não tenha sido o seu objetivo. Você não quisesse participar de um momento oracional, talvez não fosse a intenção hoje do seu dia. Mas se sinta acolhido, se sinta abraçado por essa música. Entenda que Deus te quer por perto, que Deus quer o seu sim, que Deus quer te abraçar, que Ele quer te amar, mas Ele precisa que você se deixe ser amado. Deixe ser amado, acolhe, vá atrás, dê o seu primeiro passo, faça a sua oração. Deus quer ficar pertinho de você. Que música linda, viu? Gostaria de ter escrito, mas essa não é minha. Dentre as que eu escrevi, não é minha. Essa música, ela faz parte da minha infância, né? A minha mãe cantava nos grupos de oração. Ah, que bacana. Esses dias eu conversei com o Padre Eduardo e falei, Padre, lá na minha casa tem uma relíquia, que é o livro do Louvemos o Senhor, sei lá de que ano, que as folhas estão até amarelas, que a gente tem medo de folhear ele e as folhas caírem. Anos 90, isso aí. Não fala, menino. Perdão. Não conta. Eu tive, né? Não conta. Bom. E era minha mãe e o seu Geraldo, que Legal. eram os dois que cantavam nos grupos de oração que a gente ia. Então a gente fala que são as vozes da infância, né? Que são Padre Marcelo Rossi, Padre Zezinho, Monsenhor Jonas Abib, que são as músicas que acompanharam a minha infância, né? Eu não tinha opção de não ir. Você vai. E tinha o cantinho das crianças lá, a gente ficava desenhando, mas a gente estava desenhando e a gente estava ali de forma abstrata absorvendo o que estava acontecendo ali na frente. Então as músicas ficaram de trilha sonora. Que legal. Que eu falo, são as trilhas sonoras da infância. E essa é uma das músicas que fizeram muita parte ali. Olha que bacana. Desse processo em que eu vivi, né? Eu sou muito grata por isso, porque é uma base fundamental na vida da gente. Falando em trilha sonora, conto pra vocês que eu fiz trilha sonora num lugar onde jamais eu achei que eu ia fazer trilha sonora. Eu fui fazer missão 2 vezes na FEBEM, aqui em Santo André. Só. E aí fiz trilha sonora lá pros meninos dentro da cadeia. Foi o local mais inusitado que eu toquei, né? A primeira vez que eu fui, eu toquei apenas. E na segunda vez que eu fui, eu pude pregar pra eles e cantar também. E foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude ver que Deus de fato ama e ama todo mundo. Mesmo aqueles meninos que estavam ali porque cometeram delitos, e estavam presos ali, eu pude ver que Deus também amava aqueles e pude tocar e cantar para eles. Foi impressionante ver esse Deus que quer abraçar, que quer tocar a todo mundo. E quando a gente fala disso, isso é uma parte do seu ministério, faz parte da sua vocação, mas nem sempre foi assim. Teve algum momento aí que você abandonou a chuteira? Eu abandonei a chuteira antes de conhecer Deus. Depois que eu conheci Ele, eu acho que foi um processo de conversão. Onde eu estava ali na igreja e, poxa, jovem, né? 15, 16, 20 anos. Então,
ainda já conhecendo Deus, né? Já conhecendo Cristo, saía de balada, então saía, ainda tinha uma vida, enfim, né? Meio a meio. Meio a meio, porque eu sempre falo, não é. É um processo, né? A gente vai vivendo um processo, não é de um dia pro outro. Por isso que eu, né, de cara já falo, né? Não é de um dia pro outro que você vai, de fato, estar ali vivenciando sua fé e buscando ardentemente a todos os domingos, todo dia na missa, rezando o terço todo dia, né? Entre aspas, esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas para chegar no ideal demora. Sim. O ano passado eu consegui fazer praticamente o ano inteiro indo à missa todos os dias. Foi um ano onde eu consegui. Eu já tive alguns momentos onde eu pude participar, mas o ano passado foi o ano inteiro. Mas até chegar lá demorou. Até chegar lá foi passo a passo. Foi difícil, foi lutar contra as minhas vontades. Foi muitas vezes ir na missa, às vezes sem querer. Então eu lembro que no meu grupo de jovens eu pegava o ônibus para ir no grupo de jovens com a guitarra nas costas, o amplificador na mão, uma pasta gigante de cifra, pesada pra caramba, porque não tinha o celular. E então a perseverança é isso, né? A gente continuar ali, independente de tudo ao redor, sabe? Se tá difícil de ir de ônibus, se meu irmão não ia, se a família não vai bem, se vai bem, é continuar. Se eu ainda tenho vontade de fazer um monte de coisa, de bagunçar, que nem eu que saía de balada, não importa. Não importa. Deus sabe. Deus tá lá pra te acolher. Só continua. Só continua. E você me falou, acho que foi um áudio que você me mandou, né? Que você encasquetou nessa confusão aí vocacional de que ia ser padre. Depois dos 20, né? Aí eu cada vez mais vendo que Deus tinha algo pra mim, porque no fundo eu tinha uma ânsia, algo de querer fazer mais por Deus. Eu não tinha entendido que era dentro do meu próprio ministério, né, de música. Mas existia algo e eu naquele ímpeto de querer entender o que Deus queria pra mim, aí eu termino meu namoro com a Monique, né, com a minha esposa, e começo a conhecer as comunidades. Nessa época também fiz missa diária bastante tempo, tentei me manter o mais perto de Deus possível para entender aquilo que Deus tinha para mim, né? E nessa busca diária que a gente faz, nessa busca repleta, assim, com muito ardor, as pessoas ao redor vão percebendo, vão chegando perto, porque no fundo, todo mundo tem sede de Deus. No fundo, todo mundo tá buscando. Eu mesmo, a busca dentro de uma balada. O que as pessoas estão buscando dentro de uma balada? Estão buscando ser feliz, estão buscando alegria, felicidade. Eu buscava em outros lugares. Depois eu comecei a entender que felicidade estava em Deus. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a buscar mais e mais e mais e mais. E aí eu termino o namoro, começo a então conhecer as comunidades e tal, e me aproximo de uma outra menina, né? E aí começo a ficar com ela, e depois eu paro pra pensar e falo, poxa, eu não vou conseguir ficar sozinho, né? Isso ser padre, né? É um processo de discernimento árduo, né? É difícil. Aí eu falei, bom, já que é pra mim ficar com alguém, então conversei com ela, ela sabia da minha busca, do meu discernimento pra ser padre. E aí eu vou conversar com a minha ex, então, e hoje atual, né? A gente volta, né? Depois desse processo todo, que demorou quase 2 anos isso aí. E aí a gente volta e já volta pra casar, né? E aí a gente volta, casa, casamos há 13 anos, casamos então há 13 anos, e aí voltou pra casar, casou, logo depois nasce, né, um pouquinho depois nasce a Júlia, e aí começa a minha vida de família, e depois que eu pude entender que o chamado que Deus tinha pra mim, de fato, era através da música, o chamado que ele já tinha me feito desde os 15 anos, né, e o ímpeto, a ânsia que eu tinha de fazer mais pra Deus, tava aqui na minha frente, né? Que era o tempo todo você tava... Mas tudo é um processo, né? Onde a gente vai crescendo, vai entendendo. E aí Deus também vai dando as oportunidades e a gente vai buscando e vivenciando. Nessa sua história toda, né, Caí, além desse seu testemunho muito bonito, tem alguma coisa que aconteceu que você nunca mais esqueceu? Tipo assim, alguma coisa que tenha sido... que até hoje você lembra e fala, não, isso aqui é surreal. Tem 2 coisas, mas uma eu já contei pra vocês, que é o meu retiro. E a noite do retiro de jovens, o sábado à noite, que a gente chama, né? Que é a palestra do Espírito Santo. Aquilo nunca vai se apagar de dentro de mim,
porque um padre impôs as mãos sobre mim, assim como vai dizer na Bíblia que eles impunham as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito. Um padre impôs as mãos sobre mim e a partir daquele momento nunca mais eu fui o mesmo Felipe. Nunca vou me esquecer, já fazem 25 anos que isso aconteceu, eu tenho 40 anos. Então fazem 25 anos e eu nunca me esqueci. E a segunda coisa também foi uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. E essa é doideira. Essa é doideira. Essa é doideira. Escuta essa aqui, ó. Tava eu no grupo de jovens e aí, ali, os coordenadores e tal, aí eu era do Ministério de Música, né? Aí falou, Felipe, a gente tá indo rezar com o pessoal lá em Mauá. A gente era de São Caetano, lá em Mauá. Vamos junto? Eu falei, vamos. Aí falou assim, só que é de madrugada. Aí eu falei, de madrugada? Beleza, vamos. Aí, mas de madrugada mesmo, a gente vai passar a noite rezando. Eu falei, não tem problema, vamos lá. Aí fomos. Aí falou, e a gente vai rezar no meio do mato. Aí eu falei, tá bom, não tem problema. Eu falei, tem mais alguma coisa tem mais alguma coisa? Isso que eu ia falar agora. Aí, beleza. Aí eles falaram assim, é o seguinte, a gente reza no meio do mato e tem que ser a mata mais virgem, assim. Então não é assim, vou no quintalzinho ali e tal. Então a gente ia nos lugares que era mais... Era mais ali, né? Zona rural mesmo. Então a gente vai adentrando na mata e vai rezar. E a gente vai rezar lá e, enfim, chegamos lá no local, tinha um grupo de pessoas lá, uma meia dúzia que rezava nesse lugar, mais a gente que veio de São Caetano, também uma meia dúzia. Então a gente foi ali, 10, 12 pessoas, entrou no meio do mato para rezar. A gente deu as mãos, né, fizemos um círculo lá e começamos a rezar. Aí o cara explicando, você falou assim, aconteça o que acontecer, não para de rezar. A gente vai só rezar, vai pedir que Deus venha nos visitar. Falei, beleza. Até aí, tudo bem. Beleza. Aí falou, beleza, então vamos começar a rezar, fecha os olhos, começamos a clamar, e clamar de maneira forte, sabe? Aquela oração carismática, forte, forte. E aí rezamos, aí era como se fosse um cerco de Jericó, onde as pessoas pegavam e falavam assim, nessa primeira volta, né? Então a gente quer fazer um primeiro pedido para que Deus volte o seu olhar até nós. Aí rezamos isso, rezamos sobre isso. Daí a pouco pedimos que Deus agora possa se levantar do seu trono e se direcionar então até nós. Então se levanta, Deus, e a gente rezando. Deus, que o Senhor possa agora dar alguns passos na nossa direção. O Senhor que está nos céus se direciona para nós, vem, dá uns passos na nossa direção. E rezamos. Aí chegou uma hora, a gente está na floresta, um monte de... E assim... Escuro, gente, escuro. No meio do mato, não dá pra ver nada, porque é um monte de árvore. Deus, agora, né, na quinta volta já. Então, nessa quinta volta, que o Senhor possa, então, já começar a passar as barreiras das árvores. E vai pedindo. E aí, na última volta, Jesus, já que o Senhor já está aqui no meio de nós, então que o Senhor caminhe no meio de nós. Porque onde o Senhor está, onde Jesus passa, tudo se transforma. Eu falei, beleza. Começamos a rezar. Daí a pouco, deu uma cessada na oração e um deles pegou e falou assim, já começou aqui. Aí eu de olho fechado falei, meu Deus, já começou o quê? Quem quiser ver, já pode ver, abaixa. Aí eu abri o olho e falei, não tô vendo nada, tudo escuro. Aí eles tinham me explicado que a oração era assim, a gente rezava pra eles falavam que era pro mato acender. Eu falei, o que seria um mato acender? Vai pegar fogo no mato? Aí falou, já que já tá começando. Aí eu fechei o olho e eu vi que Deus queria um passo de fé de mim. Eu peguei e abaixei de joelho, de olho fechado, abri o olho e passei a mão no chão, porque eu não sabia nem o que tinha no chão. A hora que eu passei a mão no chão, tudo que eu passei a mão ficou fluorescente, igual figurinha fluorescente, igual pijama que brilha no escuro. Tudo. Aí daí a pouco todo mundo, aqui também. Pra você ter ideia, foi uma experiência tão maravilhosa que eu, naquela alegria, comecei a pegar os gravetos que tinha no chão e colocava dentro do bolso. Aí, e aquilo tudo aceso, foi uma graça tão grande, maravilhosa. Eu chego em casa, isso era 5 horas da manhã, e eu chego em casa e vou cutucar meu irmão. Falei, Rafael, não falei que ia rezar pelo negócio na mata? Aí ele acordou, né? Que é, moleque? Aí eu falei... O negócio acontece de verdade. Eu deixei o mato lá na garagem e subi pra chamar ele. Eu falei, quer ver? Aí ele, lógico. Aí eu fui lá embaixo, rezei, Deus, se eu pude ver, que meu irmão também possa ver, porque foi uma graça tão maravilhosa, eu senti tanta sua presença ali, rezei o negócio aceso. Aí eu falei, meu Deus, eu morava num sobrado. Aí subi da garagem pro quarto. Chegou lá um monte de graveto. Dá uma olhada, um monte de graveto, folha seca, assim, né?
Meu Deus, vai acordar o pai e a mãe. Acordei meu pai e minha mãe 5 horas da manhã, que nem doido. Acordei meu pai e minha mãe e eles, meu Deus, isso acontece mesmo. Eu falei, tá aqui, ó. Ficou aceso durante 2 dias. Eu rezava e o negócio continuava aceso. Nunca mais me esqueci. Sem explicação nenhuma. Sem explicação. Impressionante. Deus faz coisas aí maravilhosas. E pode ser que as pessoas não acreditem nessa sua história se você conta e conta de novo, né? Diz que no interior o pessoal costuma fazer isso, porque depois a gente foi em alguns retiros que era pregador do interior e eles já tinham feito também. E as crianças de lá, do interior, tinham mania de fazer isso. Eu não sei se perdeu essa cultura, né? Mas diz que não era novidade pra quem era do interior, mas pra gente ali da cidade grande era novidade. Era novidade. Né, do meu lado do interior, a gente fala que é fazer oração como Jesus subiu ao monte, né? Que é você ir num lugar mais retirado ali pra fazer as suas orações, mas Sim. isso aí... Não é pra qualquer um. Eu vivi um negócio que foi muito louco. E a gente falou bastante coisa. A gente conheceu um pouco do Felipe, das suas histórias, das suas experiências. E para esse pessoal de casa que tá nos assistindo hoje, qual é a mensagem que você tem para deixar? Desde o Felipe menininho até o Felipe hoje, com toda essa sua bagagem, o que você tem para dizer pro pessoal de casa? Deus te ama. Ele não se esqueceu de você nem um momento, nem no momento mais difícil da sua vida. Ele não se esqueceu de você. E ele estava lá com você. Por mais difícil que possa parecer essa frase, porque às vezes a gente pensa, né, Deus não estava comigo naquele momento. Como é que ele me abandonou? Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Porque ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque o seu nome está gravado na palma da mão dele. Deus te ama. É isso que eu tenho para falar para você. Talvez hoje você não entenda, porque talvez você tenha vivido um monte de coisa que você não consegue acreditar nele. Mas eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que ele pode fazer e do quanto ele te ama. Deus te ama. Amém. Gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia, por você ter acompanhado a gente durante essa conversa, durante essas experiências do Felipe. Felipe, volta pra conversar mais com a gente? Bora? Faz favor de rodar esse Brasil aí e voltar pra nós cheio de história. Com certeza, tá começando só, né? Começando só. Então vamos lá. Antes de eu dar tchau, eu já convido você a mais uma vez, se você ainda não fez, a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal para você que acompanha através do YouTube. E para você que está sentadinho na frente da TV, também pegue aí o seu celular, já entre nas redes sociais do Felipe, já siga ele, já dê um coraçãozinho, acompanhe através das outras plataformas também de streaming o trabalho dele. Isso ajuda muito um artista, tá, gente? E com muita alegria eu me despeço de você, te agradeço por todo esse carinho, por estar sempre conosco aqui, também pela fé que você tem no nosso trabalho. E eu vou te dar um beijo, vou te lembrar que ninguém tá pronto pra nada, a gente começa sem estar pronto mesmo, só tem que estar disposto, e a gente encerra com música, pode ser? Bora lá, vamos lá. Um beijo, gente, até o próximo! Uma entre todas foi a escolhida, fostes tu, Maria, 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 Maria.